queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores da Escola Bíblica Dominical. Vamos agora à nossa conversa de professor da aula número 10, lição 10 hoje já. Nossa, como passa rápido! Jefté batalha contra os efraimitas. Vamos à nossa conversa de professor. Jefté e Gideão tiveram problemas com a mesma tribo de Israel. A tribo de Efraim se mostrava arrogante contra as outras tribos que venciam as batalhas pela força do Senhor. Quando os efraimitas vieram a Gideão, ele evitou o conflito respondendo de forma branda às grosserias da tribo Cormã. Mas Jefté deixou a situação resultar em uma guerra civil. Havia muita falta de união em Israel. Os efraimitas não ajudaram os gileaditas quando eles rogaram por ajuda. Todavia, ficaram indignados porque os gileaditas venceram os amonitas e não os convocaram para a batalha. Em vez de reconhecer a falta de companheirismo e celebrar a vitória contra o inimigo opressor, eles preferiram tentar humilhar seus irmãos de Gileade. O resultado dessa atitude foi desastroso. Em tempos de orgulho e presunção, precisamos buscar a força que há na unidade. O povo de Deus precisa estar engajado no mesmo objetivo. Afinal de contas, apesar das diferenças, pertencemos ao mesmo reino. Professor, estimule seus alunos a viverem união e colaboração. Ensine que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Não se esqueça que o seu exemplo fará toda a diferença no ensino desses valores. Deus deseja uma igreja unida e fortalecida no amor para que possamos alcançar com êxito a missão que nos foi dada por Ele. Amém! Então já deixamos aqui na telinha os versículos para meditação durante essa semana. 1 Coríntios, Eclesiastes, Gálatas, Eclesiastes novamente, 1 João e João, unidos com Cristo e Ele com o Pai. Então já inicie a sua escola bíblica orando com os juniores, chame eles, faça-lhe um momento de acolhimento, pergunta se todos estão bem, se há pedidos de oração, pegue já a sua caixinha e vamos iniciar a nossa aula da melhor maneira, orando e convidando o Senhor para estar conosco nessa aula. Então ore com eles para que Deus abençoe e que essa aula seja edificante. Aproveite e já ore pelo Amazonas. Deixamos a bandeirinha lá no Google Drive para você imprimir, se desejar, levar para a aula. E nesse momento de oração, ore por esse estado do Brasil, que é o estado representado na aula de hoje, na aula de número 10, que é o Amazonas. Então, ore já com as crianças nesse momento pelo estado. E depois você peça que eles assinalem lá no plano de frequência. Onde fica esse plano de frequência? Somente na lição do aluno, na lição do professor não tem. Por isso nós deixamos ali para vocês no Google Drive. Amém? Deixamos a sugestão de louvor. Recebi um novo coração do Pai, esse corinho bem conhecido e abençoado, e eu preciso de você e você precisa de mim. Tem tudo a ver com a aula de hoje. Plano de frequência, já mencionamos, e o objetivo da aula hoje é delinear que a falta de companheirismo pode gerar grandes divisões. Memorizando, o versículo hoje está lá em Salmos, número 133, verso 1, e vai dizer assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E nós deixamos aí uma sugestão para memorizar. Deixei lá no Google Drive para vocês também esse coração em forma de quebra-cabeça. E aí, antes de apresentar o versículo para as crianças, você já faz isso antes da aula, né? Recorta uns 2 ou 3, eu não sei quantos alunos você tem aí na sua escola bíblica, mas de acordo com o número você faz 2 ou 3 joguinhos, recorta e entrega para cada grupo. Separa ali a turma em 2 grupos, 3 grupos e entrega o quebra-cabeça para cada grupo.
Aquele grupo que conseguir montar antes vai conseguir encontrar o versículo antes. E aí é o grupo vencedor. Aí eles vão montar as pecinhas do coração e vai formar esse coração com o versículo. E aí depois vocês leem, releem, até que todos venham memorizar. É um versículo bem conhecido aí. E a dinâmica, pessoal, eu trouxe um pouquinho diferente da nossa lição. Você vai levar para a aula de hoje palitinhos de picolé. E aí você vai entregar para cada aluno um palito. Aí você vai dizer assim, vocês agora vão quebrar esse palito. Aí todos vão quebrar. É baratinho o palito de picolé, você leva 1, 2 pacotinhos. Acho que talvez, dependendo do número de alunos, um pacotinho dá. E aí você vai pedir para eles quebrarem. E aí você vai dizer, foi fácil quebrar um palito, né? Tranquilo. Mas se nós tentarmos quebrar todos esses palitos aqui, juntos, é difícil, porque eles estão unidos e ficam mais fortes. E aí você já entrega um palitinho para cada um e peça que eles escrevam o nomezinho deles no palito. E aí você explica que quando nós estamos sozinhos, é mais fácil, né, de acontecer coisas ruins, de nos quebrarmos, mas quando nós estamos unidos, essa força, essa união, Deus está presente e Ele nos abençoa, é mais difícil de quebrar. E aí você diz que você vai entregar um palitinho para eles escreverem um nome e ao final dessa dinâmica, você peça que cada um troque o palitinho com o seu colega e aí cada um vai orar um pelo outro, leva esse palitinho embora para orar essa semana, durante toda essa semana, por esse amiguinho que ele recebeu o palito. E aí essa é a dinâmica que vai falar sobre união, né? Que é muito importante e que é o nosso tema da aula de hoje, que é a comunhão entre os irmãos e a união. E a aula de hoje nós continuamos falando sobre Jefté. Você lembra da aula passada, onde ele venceu os amonitas? O Senhor deu força para ele e ele obteve êxito e venceu essa batalha. Porém, depois dele vencer essa batalha, aconteceu uma coisinha meio chata. Os seus irmãos, os efraimitas, a tribo de Efraim, ficou ali com inveja, ciúmes, não sei bem dizer, mas foi um sentimento ruim, um sentimento de divisão. Eles foram lá para Jefté e eles foram tirar satisfação com Jefté. Olha, Jefté, como é que é isso? Você foi para a batalha sem a nossa ajuda? Como assim? Decidiu ir sozinho? Nem nos chamou para ir vencer os amonitas, para essa batalha contra os amonitas? Aí Jefté disse, epa, não é bem assim a história. Não é bem assim que aconteceu. Eu pedi a ajuda de vocês, enviei mensagem pedindo ajuda, porém não obtive resposta. Então, eu fui lá e tive que lutar sozinho, mas o Senhor nos deu vitória. Mas para eles essa resposta não bastou. E aí nós vamos ver lá na nossa Bíblia que houve aí uma batalha entre essas duas tribos irmãs, a tribo de Gileade e a tribo de Efraim. Eu deixei um mapinha aí para vocês verem. Olha ali, Gileade está de um lado e Efraim do outro. E depois dessa batalha, houve ali muita raiva da parte dos gileaditas, porque eles estavam desunidos, não havia união. Em vez de eles ficarem felizes com a vitória dos seus irmãos contra esse povo que oprimia tanto eles, os amonitas, eles não ficaram felizes, foram lá ainda tirar satisfação, por que não pediram ajuda, não sei o quê, queriam briga, já foram querendo briga. E ali, uma tribo ficava do lado oposto do rio Jordão. E aí nós vamos ver mais adiante na história que o que os gileaditas fizeram. Eles ocuparam ali os vaus do Jordão. Os vaus do Jordão eram os lugares que dava para passar a pé. Então eles ocuparam todos aqueles lugares que dava para passar a pé. E todas as pessoas que vinham da tribo lá dos lados de Efraim para passar para Gileade e vice-versa, eles pediam para pronunciar a palavra Shibolete. E aí todas aquelas pessoas que iam passar ali de um lado para o outro, eles pediam para pronunciar essa palavrinha,
Shibolete. E todo aquele que não conseguia pronunciar com o som do CH ou X e falasse Sibolete, eles saberiam então que era um efraimita e ali mesmo aquela pessoa morria. E nessa disputa, nessa desunião, mais de 40 mil pessoas morreram. Então, olha só o que aconteceu por causa da desunião de um povo. O povo de Israel era desunido. E dessa vez, infelizmente, a batalha não foi contra os inimigos, foi contra tribos irmãs, a tribo de Gileade e a tribo de Efraim. E aí você pode falar para os juniores que eles foram movidos pela carne, pela inveja, ciúmes, todo tipo de sentimento ruim, são sentimentos provenientes da carne, do inimigo, do mal, do nosso próprio eu. Mas tudo aquilo que é de bom provém do Senhor, do Espírito Santo. Nós devemos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio e tantos outros. Então você fale para as crianças que nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. É claro que muitas vezes esses sentimentos ruins vêm à tona dentro de nós, porque nós não somos santos, nós somos de carne e osso, porém nós devemos submeter toda a nossa vida ao Senhor, ao controle do Espírito Santo. Devemos ter os nossos ouvidos bem abertos à sua voz e à sua palavra, para não errar, para não pecar contra o Senhor. E aí, infelizmente, nós temos aqui na figura de número 3, as duas tribos ali de mal uma com a outra, e muitas pessoas morreram sem necessidade por causa da desunião. Essa é a história de hoje que você vai levar para os seus juniores. Deixamos todos esses visuais ali no Google Drive. Você entra nesse link aqui na descrição do vídeo, tem um link azul, clica lá, procura pela pasta dos juniores o número da lição que você deseja, tem também das lições anteriores, se você desejar, está tudo ali disponível para vocês, gratuitamente. Já deixamos a resposta das atividades, então ali na número 1, da lição essas atividades. Você peça que eles risquem todos os números daquele quadro ali e vai ficar só as letras, e com as letras eles vão unir e vão descobrir por quantos anos Jefté foi juiz de Israel. A número 2 é o jogo de encontre os 7 erros e a 3 é pessoal, cada criança vai ter que descrever, cada junior, o que para elas é o companheirismo. E então deixamos também uma sugestão de lembrancinha, são cartõezinhos com o versículo de hoje. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Já peça para eles não esquecerem de orar pelo seu colega lá no palitinho. Cada um vai levar um palitinho e vai orar pelo seu colega esta semana. E aí nós concluímos a aula de hoje, onde nós continuamos aprendendo sobre Jefté, esse que foi mais um juiz de Israel, mais um homem que o Senhor levantou para livrar o povo de Israel em meio a tanta confusão, em meio a eles rapidamente se afastarem do Senhor e sofrerem oprimidos por outros povos, mas o Senhor sempre acabava levantando alguém para livrar o seu povo quando eles clamavam. Conclua então a aula de hoje, recapitule o versículo do dia, cante mais uma canção que fale sobre união, solicite aos alunos que ajudem na arrumação da sala, em seguida reúna eles e ore para que haja companheirismo e despeça-os na paz do Senhor. E nós agradecemos você que esteve até aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida e a sua aula, em nome de Jesus. Até a próxima!